Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os maus espíritos e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Caríssimos irmãos, neste tempo do Advento, estamos aqui na comunidade em especial iniciando o tríduo, a padroeira Imaculada Conceição. É com alegria que nós iniciamos esse tríduo de coração cheio de amor pela Mãe. Com certeza, na segunda-feira se falou bastante de Nossa Senhora, da sua concepção sem mácula nenhuma, já preparada, tendo em vista a sua missão, tendo em vista aquilo que Deus tinha preparado para vir nos salvar, aquela que receberia em seu ventre o Salvador. Não poderia ter mancha alguma. Isso deixa claro a doutrina da Igreja Católica. O dogma, essa lei da Igreja. Todo católico tem que ter o conhecimento desses 4 dogmas da Virgem Maria, que são, quando há um dogma, é inquestionável. Uma lei já decretada, vamos dizer assim, uma forma mais simples para a gente compreender como nunca um católico pode negar que Maria é mãe de Deus, que Maria é virgem, sempre virgem, que Maria é imaculada, que Maria é a sua constância. Então, hoje, meditando isso, Maria Imaculada Conceição da Virgem Maria, preparada já para a vinda do Senhor. E nós que vivemos na plenitude dos tempos, a igreja diz: plenitude dos tempos é que Jesus já veio. Quantos e quantos desejaram, quando nós pegamos o Antigo Testamento, sempre nós pegamos a primeira leitura, e aí nós vemos os profetas, eles não tiveram esta alegria que nós temos de viver na plenitude dos tempos.
E nesse tempo que estamos vivendo agora, nós vivemos o advento já pensando, meditando o Natal, o nascimento do menino Jesus vem, e também meditando a segunda vinda de Jesus, que ele virá novamente. E a leitura vem trazer exatamente esta questão. Não haverá mais dor, não é? Olha só, na primeira leitura vai dizer assim: se rejubilarão no Santo de Israel. Então nós vamos enxergar que a graça do Senhor, no Antigo Testamento vai dizer já sobre isso e também sobre o julgamento. Então as leituras vão falar muito disso, da importância que nós temos que viver, viver os mandamentos, os sacramentos, para que nós possamos alcançar a Jerusalém celeste. Naquele dia cantarão este canto em Judá: uma cidade fortificada é a nossa segurança. O Senhor cercou-a de muros e antemuro. Aí diz também assim que o Senhor conservará a paz, porque confia em ti. Esperai no Senhor por todos os tempos. O Senhor é a rocha eterna. Então, esse tempo de advento é o tempo da espera. Ele derrubou os que habitam no alto, há de humilhar a cidade orgulhosa, deitando-a por terra até fazê-la beijar o chão. E no Evangelho, o salmista vai dizer assim: bendito aquele que vem vindo em nome do Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. E aí, continuando: abri-me vós, abri-me portas da justiça. Quem aqui assistiu aquele filme de Paulo Apóstolo? Muito forte também esse filme. E eu, ao ler essa passagem, eu me recordava da seguinte situação, em que lá no circo de Nero, as pessoas eram abertos os portões para que as pessoas, os cristãos, fossem lançados na arena onde as feras iam devorá-las. Homem, mulher, criança, toda a família, todos os cristãos. E daí Paulo, preso com Lucas, no filme, ele retrata esse momento em que eles ouvem o grito daquele povo que estava na arena, que aclamava esse absurdo. Existe muito isso. E aí, naquela época, existia dessa forma. Todos esperavam as feras devorarem os cristãos. Olha que absurdo. E Nero apresentava lá na arena isso aí para aquele povo. E aí o que aconteceu? Teve o toque que tem lá, e as pessoas são lançadas, e aquele barulho todo. Paulo e Lucas na prisão não viram, ouviram somente. E aí Lucas se lamentava, ficava triste. E aí Paulo dizia assim: maior será o toque das trombetas no momento da abertura dos portões, como diz aqui na palavra, em que esses mártires, que não ligaram Jesus, estiverem entrando no céu. Essa é a fé católica.
Chega a arrepiar, né? A fala de Paulo nesse momento, dizendo que as trombetas iriam tocar e a festa que estava acontecendo no céu, que eles não estavam ouvindo, mas pela fé, Paulo já enxergava. Nós precisamos viver pela fé. E aí, nós vemos: ó Senhor, dai-nos a vossa salvação, ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus atos caiu. Desta casa, Senhor, vos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. No Evangelho de hoje, nós vemos que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nós vemos que todo aquele que ouve as palavras do Senhor e as coloca em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. A nossa fé é na rocha que é Cristo. Nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que confiar nesse rochedo no nosso Senhor. Nós temos que confiar. Nós temos que enxergar. Olha só, quando Jesus, quando Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade, Jesus chamou os 12 e deu-lhes o seu poder. Deu poder à igreja de expulsar os demônios, de curar os enfermos. Aqui vai dizer assim, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as suas recomendações. A primeira recomendação é que ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus dá aos bispos, os 12, que hoje são vários. Se nós pegarmos hoje cada bispo, nós vamos ver que vem da sucessão apostólica de um dos apóstolos. Claro que diante da necessidade, hoje são muitos. Esses 12 são mais. Então nós temos aqui o nosso bispo. E é deles esse mundos de expulsar os demônios, de curar os doentes. E aí o bispo vai delegando aos presbíteros, os sacerdotes. Mas o que nós vemos na palavra que toca muito o nosso coração é na última linha, vai dizer assim: de graça recebestes, de graça deveis dar. Quantas e quantas bênçãos, tomando para nós agora, nós vamos enxergar que o nosso coração tem que se preparar para a vinda do Senhor, que o julgamento chegará e que nós devemos dar de graça todas as bênçãos que Deus nos deu. Todos nós batizados recebemos a tríplice unção de sacerdote, profeta e rei. Diante da nossa realidade, por exemplo, dentro do lar, o pai, família,
de educar a fé católica. Ao contrair o sacramento do matrimônio, nós prometemos a Deus educar os nossos filhos na fé. E é claro, o avô também, a avó vai ajudar os filhos, ajudando os netos, e assim todos aqueles que Deus vai colocando no nosso convívio, na nossa realidade. Muitas vezes nós podemos pensar, mas eu sou leigo. E esses dias atrás aí nós tivemos até a mensagem do bispo, agradecendo tanto a missão do leigo dentro da igreja. Então, nós precisamos entender que mesmo que em outra dimensão, essa missão de curar, libertar, é para toda a igreja que Jesus deixou. Então, muitas vezes, com uma palavra amiga, com um ouvido que escuta aquela pessoa, muitas pessoas hoje não têm com quem conversar. Então, muitas vezes, a caridade não é só na doação de bens materiais. A gente vê que nessa preparação para o Natal, tem todo aquele trabalho comercial também. Quem que gosta também de ganhar um presente, de dar um presente? Dar o presente é mais gostoso do que ganhar. Mas, isso tem que ser o ano todo. Mas, faz parte. O comércio vai aproveitar também nessa área. Mas, nós devemos enxergar o quê? Muitas vezes as pessoas fazem ações de caridade, principalmente nessa época. Mas a maior caridade é aquele que sabe acolher a alma. Muitas pessoas hoje estão com o emocional abalado. E muitas vezes não é só a necessidade de um profissional da saúde, psicólogo, terapeuta. Muitas vezes é um amigo, é uma pessoa que escuta, que dá um conselho fundamentado na palavra de Deus. Quem daqui nunca passou por uma situação que do nada apareceu uma pessoa e veio apresentando um problema e você pensou assim: nossa, se ela soubesse que o meu problema nessa área está maior que dela. E você mesmo assim, sem falar nada, deu ali um conselho, ajudou com alguma direção, e depois essa pessoa até às vezes vem agradecer e tal. Por quê? Porque é o nosso chamado, é o chamado que Jesus nos deu, esse envio, para que nós, como igreja, em saída, onde a gente estiver, leve esse testemunho de fé, esse testemunho que transforma vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.